Irmãos, acho que vocês receberam a impressão da revistinha. Impressão da revistinha. A gente já solicitou a revista, então nós vamos estar recebendo nos próximos dias a revista física, realmente, para que a gente possa acompanhar, mas a editora ela disponibiliza 2 aulas gratuitas, então não é pirataria, não é nada contra a lei, a própria editora disponibiliza, então a gente trouxe a impressão aí da aula de hoje, que a gente começou na quinta-feira passada, mas a gente vai continuar aqui. E só fazendo um retrospecto do que a gente viu na aula passada, a gente está falando de como que é a igreja no Antigo Testamento. Porque a gente vê as igrejas modernas, a gente vê como que são as igrejas hoje em dia, a gente acha que é assim e começou assim, talvez, mas a igreja já é um projeto de Deus lá do passado. Então, a gente viu a necessidade da gente entender a doutrina bíblica e como que a Bíblia, o que a Bíblia fala da igreja, o que a Bíblia fala de como uma igreja saudável deveria ser. A gente viu sobre a igreja gloriosa, sobre a imagem deformada que a igreja tem. Então, e a gente até vê pessoas atacando cristãos porque eles têm uma imagem distorcida do que é o cristianismo. E você tem pessoas que odeiam os cristãos, não porque eles conhecem o cristianismo e são contra, mas às vezes porque eles viram pessoas que se dizem cristãs, mas que na realidade não agem como cristãos, dão um mau testemunho e fazem com que as pessoas tenham uma visão diferente. E a igreja verdadeira. Aí nós começamos a ver também do chamado de Abraão. Nós vimos que Abraão foi chamado da terra dele, e ele foi a primeira pessoa que Deus começou a falar para cumprir o plano dele. E esse chamado de Abraão, ele parece muito com o que nós temos hoje. Então, Deus chamou Abraão para que ele saísse da terra dele, da mesma forma com que ele nos chama para sermos separados do mundo. Então, quando nós estamos numa igreja, não significa que nós estamos simplesmente vindo num lugar de 4 paredes. Ele nos chama para ser um povo separado, um povo que tem atitudes diferentes, um povo que tem um pensamento diferente, um pensamento que se alinha com o que Deus tem para nós. Ele viu que, então ele chamou para ser separado, ele deu uma missão, então ele falou para chegar na terra que ele tinha mostrado, e isso exigiu que Abraão saísse de onde ele estava, para ele seguir, talvez sair do conforto que ele tinha, e por um caminho desconhecido, para chegar lá. E da mesma forma, nós somos chamados a cumprir uma missão. Nós somos chamados a deixar o nosso conforto. Às vezes nós somos chamados a ter um pensamento que vai contra as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio, no nosso trabalho. Às vezes nós somos uma pessoa que vai ter que ir contra o que a maioria faz, para que nós possamos seguir o caminho que Deus realmente tem para as nossas vidas. E ele tem uma promessa para isso. Então para Abraão ele disse: sai da sua terra, vai para o lugar que eu te mandei, e todas as nações da terra serão abençoadas por conta daquilo que você faz, por conta dessa fé, por conta daquilo que eu vou fazer na sua vida. E da mesma forma, nós somos separados, nós enfrentamos lutas, mas Deus tem a promessa que o reino que virá vai ser glorioso, e que aquilo que nós fazemos para o Senhor será recompensado e traz real mudança nas pessoas que estão ao nosso redor, na nossa comunidade. A nossa igreja, ela precisa ser uma igreja que faz a diferença, que traz uma diferença no nosso redor. E Abraão respondeu. Abraão, ele ouviu essa voz, ele recebeu o mandamento e ele aceitou com fé.
porque não foi uma proposta que ele recebeu de alguém, como se chegasse alguém e oferecesse um dinheiro, um trabalho, alguma coisa visível. Não, ele ouviu a voz de Deus. Imagino que deva ter sido uma presença gloriosa, deve ter sido alguma coisa que tenha realmente tocado ele, para ele sair da onde ele estava. Mas ao mesmo tempo, ele teve que ter fé naquele que poderia fazer muito mais. E Deus nos chama a ter fé nele. Deus nos chama a ter fé nessa palavra que nós lemos dia a dia. Nisso que às vezes confronta aquilo que nós somos, que confronta aquilo que as pessoas no mundo são. E nós vimos também que a igreja do Antigo Testamento, ou a congregação, ela tinha uns sinais também. Então, quando Abraão fez uma aliança com Deus, Deus deu um sinal palpável para ele, que foi a circuncisão. A circuncisão era uma marca que era feita nos meninos a partir de 8 anos. Se a pessoa tinha se convertido ao judaísmo, a pessoa mais velha também tinha que ser circuncidado, o homem tinha que ser circuncidado para que ele pudesse fazer parte, porque precisava ser uma marca visível. E hoje nós temos uma marca visível também que diz que nós fazemos parte desse povo, que diz que nós decidimos seguir a esse Deus, que diz que nós, para o mundo afora, uma marca que revela que nós temos uma comunhão com Ele, que é o batismo e a ceia que nós fazemos sempre. O batismo é o sinal de que você verdadeiramente entendeu que você quer fazer parte do povo de Deus. E assim como alguém que morre e é enterrado, nós somos afundados na água e nascemos uma nova pessoa, parte do corpo de Deus. E a Santa Ceia, que é aquela obediência que nós temos, mostrando que nós somos um só corpo, que nós partilhamos do corpo e do sangue de Cristo, que nós cremos no sacrifício que Ele fez na cruz, e que nós somos transformados e salvos por conta desse sacrifício. Esse é um resumo rápido até aqui do que a gente viu. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa sobre isso? Algum comentário? Tranquilo? E aí a gente começa para o terceiro ponto, que é a distinção entre o membro nominal e o membro verdadeiro. E desde aquela época, desde o Antigo Testamento, porque às vezes a gente acha que isso é algo atual. Não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tinha a percepção que antigamente, quando você dizia que você era evangélico, parecia que você tinha como que diz? Como se fosse um atestado de que você era uma pessoa boa, era uma pessoa respeitável. Oi? Credibilidade. Então você dizer no passado dava a impressão assim, mas alguém pegou alguma coisa. Fala, não pode ter sido Maria, porque ela é cristã. Então ela não vai ter sido feito isso. Hoje parece que é o contrário, né? Parece que se a pessoa fala que ela é cristã, parece que ela fala, não, mas não confio nele não, ele é cristão. Já pensou cristão, que nem aquele pastor que rouba da igreja, aquele pastor que engana pessoas talvez mais que não são astutas, contrário de astuto. Fugiu a palavra agora. Pessoas que são mais, não digo simples, ingênuas. Pastores que às vezes se aproveitam de pessoas que são mais ingênuas, prometendo talvez coisas que estão fora da palavra ou distorcendo a palavra para guiar as pessoas no caminho que Ele quer, e as pessoas que talvez consigam enxergar o que está acontecendo, elas acabam ficando com raiva do cristianismo em si, e não das pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus para isso. Mas isso não é algo novo, é algo que já acontece lá do Antigo Testamento. Paulo, ele diz lá em Romanos 9, 6, 8, que nem todos os de Israel
são de fato israelitas. Significando que nem todos aqueles que teoricamente têm a marca de um israelita, aqueles que são circuncidados, realmente seguem os preceitos israelitas. E da mesma forma, hoje na igreja que nós temos, nem todos aqueles que se dizem cristãos realmente são cristãos, realmente seguem aquilo que está escrito na palavra de Deus. E isso é um problema para nós precisamos ficar atento para essas pessoas que denigrem o nome de Deus, o que denigrem a reputação do cristianismo, porque isso faz com que às vezes afastem pessoas do caminho da verdade, por conta do mau exemplo. Eu já falei aqui algumas vezes, mas tem algumas pessoas que nunca na vida elas vão abrir a Bíblia para ver o que realmente está escrito. A única Bíblia que ela vai ler é a minha vida, é a sua vida, é a forma que você se porta lá fora. Eles vão falar assim, isso aqui está na Bíblia, porque a Maria, porque a Tati, elas agem dessa e dessa forma. Então eu sei que ser cristão é como ser que nem a Maria, como ser que nem a Tati. Será que nós estamos vivendo da forma que Deus quer, que nós precisamos viver? Ele até fala, por isso é muito importante diferenciar entre o nominal e o genuíno, entre a igreja visível e a igreja invisível, entre a igreja da membresia formal, que é aquilo que tem os números. Às vezes a gente vê igrejas que são gigantes, né? Igrejas que têm um monte de membros, 2.000, 5.000, 7.000, 10.000 membros. Quantas dessas pessoas verdadeiramente entregaram a vida para Cristo? E eu não digo verdadeiramente entregar no sentido de em algum culto a pessoa levantou a mão e falou, não, eu aceito, mas a vida dela não mudou nada. A palavra diz que aquele que realmente recebe Jesus em sua vida tem uma transformação. Aquela pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida começa a dar os frutos do Espírito Santo. Precisa ter uma mudança, precisa ter uma diferenciação. Então nós temos que saber que existem pessoas que às vezes se dirão cristãs porque talvez é moda, talvez porque estão em um momento de dificuldade e acham que levantar a mão vai convencer a Deus a fazer alguma coisa para ela, como se só o simples ato da mão levantada movesse o coração de Deus. Mas a gente sabe que o coração de Deus é movido por um coração contrito, por um coração que tem verdade, por um coração que quer mais dele. Amém? Aí tem a pergunta, né? Você faz parte daqueles que amam a Deus de todo o coração e lutam pela santidade da nossa igreja local e da igreja de Cristo na terra? Uma pergunta para refletir, né? Como que a gente tem agido lá fora? Será que nós estamos agindo de forma que a nossa igreja seja reconhecida como uma igreja verdadeira? Será que a gente tem agido de forma que alguma pessoa vai chegar para você e falar, de onde que você é? Que igreja que você congrega? Você vai falar, e aí a pessoa vai falar assim, não, tá, então essa é uma igreja que eu quero ir? Ou a pessoa vai falar assim, que bom, essa é uma igreja que eu não vou, por conta da vida que nós temos. Tá bem? Alguma dúvida, alguma colocação? O próximo é a redenção de Israel. Então, é interessante essa parte, porque ele vai contar da parte em que Israel estava preso no Egito. Então, Israel foi para o Egito no período de Jacó e dos seus filhos, no período de José. Eles cresceram e ficaram lá por 400 anos. E aí, por conta de terem crescido muito e dos egípcios terem contra eles, eles acabaram sendo escravizados e eram, não torturados, mas eram maltratados onde eles viviam. E é interessante que essa é a primeira vez em que é considerado a palavra congregação, que o Antigo Testamento fala lá em Êxodo 12:6, diz que todo o ajuntamento da congregação, que é o momento em que as pragas do Egito
já passaram pelo Egito, o faraó já deixou o povo sair, o sangue, já teve a Páscoa, né, que foi quando os israelitas passaram o sangue no batente das portas, eles comeram a ceia, que era o cordeiro com o pão sem fermento, e eles são expulsos. Nesse momento, eles dizem que todo o ajuntamento da congregação, e aquela é a primeira grande igreja, o povo de Deus. Às vezes a gente tem essa ideia de qual igreja você é. Tudo bem, denominação, somos da Cristã Renascente, somos da Batista, somos da Presbiteriana, Assembleia de Deus. Mas a igreja é a igreja de Cristo, e nesse momento não teve distinção. Eu sou da igreja da família de José, sou da igreja da família de Benjamim, da igreja de Rubem. Não, eles até tinham algumas divisões entre eles por conveniência, mas ele falou o ajuntamento da congregação. Então, eles todos reunidos formavam uma igreja, e já nesse momento, o plano de Deus para o povo dele era que o povo formasse a igreja. A igreja é o povo e não o local. Mesmo porque o povo de Israel ficou 40 anos peregrinando no Egito. Se a igreja fosse um local, eles ficaram 40 anos sem igreja. Mas na verdade, eles eram a própria igreja. Eles eram a congregação. Nós juntos aqui somos a congregação. Amém? Comentários? Todo mundo quietinho, sem dúvidas. E por fim, o remanescente fiel. E essa é uma parte que é bem interessante, porque, não sei vocês, mas às vezes eu me sinto um pouco sozinho. Às vezes dá a impressão de que aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós professamos, são poucas pessoas. A gente talvez vê o noticiário, a gente abre na internet, a gente vê as pessoas comentando, as pessoas conversando, as pessoas debatendo, e dá a impressão que você não acha pessoas que verdadeiramente seguem a Deus, pessoas que verdadeiramente professam a palavra da verdade. E talvez você como eu, você se sinta sozinho. Fale, será que compensa resistir? Será que compensa viver dessa forma? Nós temos, lógico, que a promessa da salvação, nós temos a promessa da vida eterna, mas aqui nós vamos ver que durante a história, muitas pessoas também se sentiram assim, sentiram como se já não tivessem mais em quem se apoiar, sentiram que talvez não tivessem mais esperança para onde elas poderiam ir. E a gente vê que Deus mostra para essas pessoas que elas não estão sozinhas. E eu queria ler lá em 1 Reis 19, 10. Você coloca para mim, Marquinhos, por favor, na NVT? Aí a gente lê aqui. Esse texto, ele fala do profeta Elias. E caso você esteja familiarizado com a história, é um momento em que está tendo seca no lugar em que eles estão. Elias é o profeta daquela época. E ele é chamado por Deus para enfrentar os profetas de Baal, que são aqueles profetas que são do Deus Baal, que vão contra o Deus verdadeiro. E nisso eles têm o embate, em que eles colocam os dois altares, os profetas, os 400 profetas, ficam fazendo seus ritos, pedindo para que o Deus deles acendesse aquele holocausto, consumisse aquele holocausto. E depois de muito tempo gritando, perdendo a voz, se cortando, fazendo de tudo para que o Deus dele respondesse o clamor deles, vai lá Elias, pede para colocar o holocausto que deveria ser queimado, ele pede para jogar água, pede para jogar mais água, pede para jogar mais água, o fogo vem, e quando ele clama, o fogo vem, consome tanto a água quanto o holocausto que estava naquele lugar, e Deus dá uma vitória gigantesca. Logo depois, a terra que estava sem chover, começa a chover, tanto que tem aquela música, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é baseado nessa parte. Que Elias pede para o ajudante dele e fala assim, vê se tem alguma coisa lá. Não tem. Ele continua orando. Vê se tem alguma coisa lá. Não tem. Acho que na 7ª vez, ele vai lá e fala assim, eu vejo uma nuvem lá longe, do tamanho da mão de um homem. E aí é a chuva vindo. E logo em seguida,
Elias acaba sendo confrontado pelo rei e acaba fugindo. E nós vamos ler essa parte. Eu vou ler aqui no telão, mas caso você queira acompanhar e marcar. Faz a partir do 10, por favor, Marquinhos. É o 19, o capítulo 19, o verso 10. Isso. Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Pode seguir, a gente vai até o 18. Derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então ele se sente sozinho, ele acha que mataram todos os profetas, as pessoas que seguiam a fé junto com ele, e agora ele se sente sozinho. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois de um terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Eles derrubaram seus altares, eles mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser o rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nimsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Melolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Deus se levantando. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Então, quando Elias achava que ele estava sozinho, ainda tinham outros 7.000 que Deus estava olhando, que Deus tinha já contado, que Deus conhecia no seu coração, sabia que eles não tinham se prostrado perante outros deuses. Aqueles que tinham se prostrado, Deus disse que iria fazer o juízo, mas aqueles que foram fiéis, mesmo sem achando, talvez Elias achava que era o único que tinha permanecido fiel, mas ainda assim tinha um remanescente fiel que estava lá servindo a Deus, e Deus estava olhando para eles com atenção, prontos a dar salvação, prontos a acabar com o exército inimigo que queriam fazer mal e matar a eles. Amém? E no Isaías, no tempo dos israelitas, eles estavam formando alianças com poderes estrangeiros, consultando necromantes. Então os israelitas, diversas vezes, se afastaram de Deus, se afastaram daquele que poderia realmente dar a solução verdadeira, e estavam tentando consultar outras fontes, estavam consultando necromantes. Ele até aqui dá um exemplo, né? Como há membros hoje na igreja que acreditam em horóscopo, por exemplo, que colocam a sua fé em outras coisas que não Deus, que colocam a sua fé em superstições. Eu tenho até um pastor que outro dia estava falando, eu sou crente, mas vê uma madeira assim e baixei 3 vezes. Como assim? Deus é menos poderoso do que uma madeira? Deus é menos poderoso do que um ritual, do que alguma coisa que talvez você ache que possa trazer alguma coisa para você?
E aí, nesse momento, Isaías formou um grupo de discípulos fiéis à sua palavra. Isaías 8:16, vamos ler rapidinho essa parte, por favor, Marquinhos. O 8:16, Isaías 8:16. Diz o seguinte: preserve os ensinamentos de Deus, confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele é minha confiança, minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Mais um, a gente vai até o 20. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Próximo. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. E aqui, essas são duas passagens que mostram que apesar do mundo ir contra a igreja, apesar do mundo por muitas vezes perseguir a igreja, seja assim que Jesus subiu ao céu e começou a primeira igreja, que foram perseguidos, desde cristãos sendo queimados como tochas em Roma, seja com cristãos sendo jogados no Coliseu para serem mortos por feras, seja muitas outras perseguições que aconteceram, ou os próprios cristãos, em algum momento, distorcendo a palavra de Deus e tendo atitudes que vão contra aquilo que Deus tem para nós e causando talvez terrores que as pessoas atribuem a Deus, atribuem a um Deus mau, mas na realidade foram atos cometidos por homens maus que interpretaram errado as palavras da vida. Mas em vários momentos sempre surgiram pessoas que se levantavam para buscar verdadeiramente a palavra de Deus, para voltar àquilo que Deus tinha, o remanescente fiel que Deus vinha trazendo. Talvez um dos mais recentes foram dos reformadores do século XVI, que voltaram para a palavra de Deus, viram tudo o que estava acontecendo e acharam um pouco estranho, mas eles voltaram para a palavra de Deus e viram realmente o caminho que eles deveriam seguir. E como conclusão, tanto o povo que estava no exílio lá na Babilônia, quando o povo de Israel estava no exílio na Babilônia, que depois eles foram soltos, ou quando o povo saiu do Egito, em todos esses momentos eles formaram a congregação, eles já faziam parte da congregação, que se ajuntavam com o propósito de adorar a Deus. Talvez tenham mudado um pouco os costumes, talvez tenham mudado um pouco as práticas, como eu falei aqui um pouco antes, que o povo deixou de fazer as leis civis ou as leis cerimoniais que eram específicas para aquele momento, mas eles sempre permaneceram, sempre teve um remanescente fiel, com o coração disposto a seguir a Deus, com o coração disposto a resistir e buscar na palavra de Deus verdadeiramente o que Deus tem para nós, qual que é a revelação de Deus, que Deus é esse que nós servimos. Pessoas que sempre têm buscado e têm às vezes até proclamado a palavra de Deus em lugares perigosos, em lugares em que a vida deles estão em risco e às vezes até perdem a vida proclamando essa verdade que nos sustenta e nos guia para a salvação, que é o nosso objetivo. E acho que é isso que tem para essa lição, essa primeira lição sobre a igreja. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto nada. Tudo bem.
Então tá, caso vocês tenham alguma dúvida depois, alguma coisa, se vocês verem na lição, tem a leitura bíblica, tem todos os versículos que a gente seguiu. Lembrando que nós vamos ter a revistinha, então agora vocês não têm aula 2, mas em breve vocês vão ter a revistinha com todas as aulas e vocês podem ir explorando e tentando entender um pouco melhor. Mas é isso por hoje. Amém?